Boa tarde para todo mundo. Obrigado pela participação de vocês de novo. Essa é a última sessão das sessões que foi propostas. Eu queria, de repente, possibilitar que vocês tivessem o microfone aberto hoje. Não sei se eu consigo fazer isso para todo mundo de uma vez aqui. Bom, pessoal, quem quiser falar depois, enfim, manda um chat, eu vou abrindo o microfone e a câmera de cada um. Acho que como a gente está em um grupo menor hoje, a gente pode trocar uma ideia mais fluida, né? Sem precisar ser somente através de chat. Vamos lá, vou compartilhar minha tela, começar a falar. Boa tarde, Felipe e professora Clélia. Boa tarde a todos. E eu espero que seja uma conversa interessante. Hoje é a sessão 2, né, do tema sobre divulgação científica e marketing do seu artigo. Então, a sessão 1 foi realmente para a gente começar a abordar esse tema, ver alguns fatores que são relevantes considerar. E a sessão de hoje ela traz algumas dicas um pouco mais práticas, né, algumas ferramentas disponíveis, tanto gratuita quanto ferramentas pagas, mas em valores justos, ao meu ver. Vou compartilhar com vocês um caso que eu fiz, eu até apresentei na primeira sessão. Então, acho que vai ser uma sessão um pouco mais leve, digamos assim, né? Porque realmente incluir tudo naquela primeira sessão do começo do mês, acho que ia ficar bastante. Então, a ideia é levantar algumas reflexões sobre o planejamento da comunicação, né? Depois que você publica o seu artigo e deseja amplificar essa comunicação, dividir esse novo conhecimento com a comunidade como um todo. Dicas gerais, ferramentas de auxílio, como eu disse, tanto as gratuitas como as pagas, e aquelas métricas de monitoramento do acesso, que tem Altmetrics, Plamex e algumas outras disponíveis também, e esse estudo de caso para a gente, enfim, se debruçar sobre e conversar. Então, a comunicação nessa divulgação científica, né? Isso, na verdade, essa dica, essa reflexão não é somente para divulgação científica, é para todas as pessoas que desejam amplificar a comunicação para um público maior, expandir essa comunicação, dividir esse conhecimento para mais gente. Então, é extremamente importante que você possa definir ou possa pensar inicialmente para quem que você vai falar, né? Isso até para empresas, realmente qualquer instituição ou pessoa que se deseja comunicar com mais gente, né? Então, nesse cenário de divulgação científica, não é muito diferente disso, né? E você pode e você deve definir, ou pelo menos pensar nisso antes mesmo de começar. Então, beleza, eu vou utilizar redes sociais, redes científicas, vou utilizar vídeos, mas com quem que eu vou falar? Ah, Vitor, eu sou um endocrinologista, acabei de publicar o meu artigo sobre diabetes e o seu interesse vai ser conversar com outros endocrinologistas, cardiologistas, com o intuito de gerar um clique direto para o seu artigo, isso possivelmente se reverta em uma citação ao longo do tempo, ou você, enfim, acabou de publicar um artigo que traz um impacto social muito imediato e você deseja, por exemplo, preparar um vídeo para que esse vídeo se expanda e alcance realmente as pessoas que sofrem de diabetes. Então, você quer conversar lá com o senhor Cláudio, pai de 2 filhas de 62 anos, que é diabético e hipertenso, e você quer fazer essa informação chegar a essa pessoa, porque é um novo conhecimento que importa para eles também, né? Então, nada impede que você deseje e que você, na verdade, se comunique com essas duas pessoas, mas, obviamente, serão 2 tipos de fala, 2 tipos de abordagem completamente diferentes. Então, você vai se comunicar com os especialistas da sua área, ou é um público mais generalista, um público leigo, se é um público leigo, ou até os especialistas, qual é o conhecimento prévio, né, que
eles possuem nesse tema que você vai compartilhar com eles, o quanto você vai precisar contextualizar ou empacotar essa comunicação de uma maneira para que ela seja recebida com uma maior assertividade, em quais redes que essas pessoas estão. Possivelmente, se você tiver um objetivo bem específico, por exemplo, de alcançar especialistas em endocrinologia, às vezes se você sabe que essas pessoas se relacionam mais no Twitter ou se relaciona mais no ResearchGate, que você também possa priorizar esses canais que a sua audiência já se encontra, né? Qual é o tom da sua comunicação? E é interessante que, ao você definir isso, você realmente possa manter uma consistência, né, no seu dia a dia, nesses ambientes online. Então, se você deseja ter um tom realmente um pouco mais formal e mais sério, digamos assim, que você seja consistente a isso, ou se você desejar trazer uma informalidade, deixar uma conversa mais leve, que você também possa se propor a isso, mas ter isso bem definido para não gerar nenhum tipo de confusão nas pessoas que começarão a se relacionar com você. Quais informações que eles buscam online, né? Se realmente consomem essas informações, quais os formatos que possivelmente pode captar o interesse dele. Então, quando você pensa com quem que você quer conversar, toda a sua estratégia ou todas as suas iniciativas podem ter uma maior assertividade quando você realizá-las, né? E isso é bastante verdade, né? Às vezes, na intenção de se comunicar exatamente com todos, pode ser que você não se comunique efetivamente com ninguém. Como eu disse, nada impede de que você deseje falar tanto com especialistas quanto com o público leigo, mas provavelmente vão ser duas iniciativas completamente diferentes, e que vale a pena ser tratada com essa especificidade que cada uma delas demanda. Então, antes mesmo, né, de você ir para esses canais disponíveis, aqui eu não estou falando mais de periódico, né? O periódico realmente é uma vertente, é um canal técnico, científico, que você vai colocar o seu artigo lá. Eu estou falando de expandir esse conhecimento e trabalhar e fazer ele alcançar a mais pessoas, né? Exatamente porque o que eu falei lá na primeira apresentação, não sei se todo mundo que está aqui estava na primeira, se não tiver, de repente valeria a pena ver a gravação, alguns destaques lá do que eu disse. Então, você coloca o seu artigo, enfim, publica isso no periódico, uma linguagem 100% técnico-científica, mas ao entendermos que simplesmente publicar num periódico, ter o seu artigo indexado nas bases de dados e esperar é uma abordagem mais passiva e que isso eventualmente pode enfraquecer o seu alcance, né, ou a sua amplitude de comunicação, vale a pena explorar realmente mais canais. E aí, nessa nova abordagem, vale a pena preparar um material de comunicação que não seja exatamente aquele texto científico, aquela escrita científica que você colocou no periódico. Então, você acabou de publicar o seu artigo, que você possa, eventualmente, preparar ou um texto de divulgação científica, né, uma linguagem um pouco mais acessível, preparar também, possivelmente, imagens, e no final eu vou falar talvez uma ideia que pode fazer sentido, né, porque, claro, acredito que de nós aqui ninguém é designer, tem design gráfico, tem formação nessa área, mas, enfim, seria possível a gente pensar em algumas soluções, mas que a partir desse novo conhecimento você prepare ali um conjuntinho de comunicação, seja um texto mais acessível, para uma linguagem mais facilitada, imagens, possivelmente vídeos ou animações. Então, de que maneira, né, esse novo conhecimento que você traz, ele pode ser melhor consumido por aquelas pessoas que vão receber, né? Então, através de vídeos, através de imagens, GIFs, textos, animações, e você prepara esse conjunto que
ao serem distribuídas nos diversos canais, redes sociais, redes científicas, obviamente elas terão uma outra cara, né, uma outra aparência, mas que vão linkar também para o seu artigo científico original, que vão levar ao rastreamento, que vão levar ao DOI, para que isso também seja rastreável por métricas e continue agregando também na parte mais acadêmica, né? E aí, quando eu falo de preparar o material de comunicação nessa dualidade, né, de linguagem científica e linguagem um pouco mais acessível, por exemplo, quando produzem um carro novo, né? Tem lá a indústria que passou não sei quantos anos produzindo, criando aquele carro novo. E aí, quando ela vai levar isso para a sociedade, ela não sai compartilhando somente, ou não sai focando somente na ficha técnica do carro, né? Chegando e falando, ó, acabamos de publicar, não, de produzir esse carro novo e ele tem aqui um diâmetro do cilindro de 71 milímetros, um curso do pistão de 84 milímetros, potência máxima, torque máximo. Então, não é exatamente isso, né, o que essa indústria leva para a sociedade. E fazendo esse paralelo, o artigo, esse conhecimento novo que você traz, ele é o seu produto também, né? Ele é produto desses seus anos investidos em gerar esse conhecimento novo. Então, você preparou isso e como que você vai entregar isso para a sociedade, né? A comunicação, por exemplo, dessas empresas, no exemplo aqui do carro, ela vai levar muito mais para como que esse carro impacta a vida das pessoas, quais são os aspectos que esse produto que eles produziram tem que vai ou mudar as vidas das pessoas, ou facilitar a vida das pessoas, e como que isso realmente vai impactar na vida das pessoas. E a gente pode seguir esse mesmo paralelo para os artigos científicos também. Você produziu, não necessariamente você precisa chegar nessa divulgação científica e falar, o gene XYZ tem a mutação. Pode-se falar isso, mas não somente isso, né? Mas como que isso vai alterar a vida das pessoas ali que receberem essa informação? Seja tanto para um público leigo, quanto para um público especialista, né? Para um especialista também que já recebe essa informação, falar, pô, isso impacta nas minhas pesquisas também, eu já quero saber mais. Então, acho que isso é importante de se considerar. De maneira geral, agora focando um pouco mais num público geral, né, as pessoas buscam uma versão melhor de si mesma, né? Não que todo mundo esteja ali com a terapia em dia, buscando evoluir como ser humano, mas que, por exemplo, as pessoas, quando vamos botar a churrasqueirinha aqui para dar um exemplo da churrasqueira. Quando a pessoa compra uma churrasqueira, o valor em si não está naquela churrasqueira, né? As pessoas estão esperando uma versão melhor de si mesmas. Então, por exemplo, o senhor Cláudio lá, do nosso exemplo. Quando ele vai comprar uma churrasqueira, na verdade, ele coloca o valor nesse produto, porque o que importa não é a churrasqueira em si, mas sim ter um churrasco, momentos de churrasco com a família, que ele vai poder comer uma carne gostosa, tomar uma cerveja, dar boas risadas. Então, exatamente onde está o valor é numa versão potencial melhorada da vida dele, ou dele, onde ele imagina que ele vai estar numa posição melhor do que ele está agora. E a churrasqueira, como produto naquele momento, ela possibilita isso, ela intermedia essa relação, mas a churrasqueira em si não tem o valor. O senhor Cláudio coloca o valor nela porque ele imagina todas essas situações que ele vai poder fazer com a churrasqueira. Então, a comparação é ele agora com ele depois. Por isso que eu destaco, assim, as pessoas buscam a versão melhor de si mesma. Ah, eu quero comprar uma bola, isso muito
muito quando trabalhava com marketing, falava isso toda hora. Eu quero comprar uma bola de futebol. Tá, mas o valor em si não está na bola de futebol. Você quer comprar uma bola de futebol porque você quer jogar bola com seus amigos, se reunir e jogar bola naquele final de tarde, sentar na calçada e ficar batendo papo. Então, é você agora e uma versão melhorada de si mesmo que algum produto naquele momento te facilita isso. E com o artigo científico, vocês podem fazer isso também, né? Como que esse conteúdo, como essa informação que você traz impacta a vida das pessoas que, ao elas receberem essa informação, elas terão uma versão melhorada delas ou elas vão alcançar uma nova compreensão e isso vai facilitar a vida dela. Seja no exemplo, por exemplo, da diabetes, onde você compartilha ali melhores práticas do dia a dia, melhor nutrição, dicas muito específicas, e as pessoas podem utilizar essa informação e já serão transformadas por ela, terão uma vida impactada por ela, por exemplo. E aqui uma pirâmide de valor, mas também ligado a um público leigo, né, um público geral, que de maneira geral, se a comunicação endereça algum desses pontos, né, pode ser que ela seja bem recebida por aquela pessoa. Então, se você traz um conteúdo, ainda que partindo de um conteúdo extremamente científico, mas que você passe isso de uma maneira mais consumível por um público mais amplo, né? Se essa comunicação envolve um bem-estar, né, que vai impactar no bem-estar dessa pessoa, que vai auxiliar a economizar tempo, a simplificar coisas, a reduzir custos. Tem um tratamento, sai um tratamento mais barato, ou vai trazer algum tipo de promover acesso, ou reduzir a ansiedade, todas essas coisas, de maneira geral, um público leigo, ao receber informação dessa forma, tende a ter um engajamento também, porque fala bastante com o que muitas vezes nós consideramos de valor, né? Dar esperança, tratamentos também, acho que se relacionam muito com isso, né? Afiliação, pertencer a determinado grupo, destacar essa questão do grupo, reduzir esforço. Então, tudo isso pode ser que em algum momento se converse com o conteúdo do seu artigo científico, né? Então, não necessariamente só falar de uma nova enzima, né? Até um próximo exemplo aqui que eu trago, mas que isso, na verdade, é um novo modelo de tratamento que vai impactar nessa doença, que vai te dar um bem-estar melhor, que vai trazer uma esperança, que vai reduzir custo, que vai reduzir ansiedade, que vai economizar tempo, você vai ter mais tempo para sair com seus filhos, enfim. De alguma maneira, uma comunicação que conversa com essas camadas aqui, né, de valor, tanto valores mais funcionais quanto emocionais, ou de mudança de vida, ou de impacto social, pode ser bem recebido pelas pessoas. Então, é nesse exemplo que eu disse, né? Por exemplo, você descobriu uma nova enzima, tá? Mas é só isso que você vai colocar nesses canais? Foi descoberto, mas não. Isso gera um melhor tratamento para diabetes e é isso que, na verdade, impacta a vida das pessoas. É essa informação que vai fazer com que aquela pessoa tenha uma versão melhorada de si mesma depois que ela recebe isso. Você vai priorizar, por exemplo, falar paciente previamente rígido, ou você pode utilizar uma comunicação que fala paciente sem histórico de doença, ou sem reclamação prévia, enfim. E isso, a sua comunicação seria transmitida exatamente com a mesma assertividade ou até mais. Eu preferi falar angina, dor no peito, só alguns exemplos aqui básicos para como que você vai colocar esse material no ambiente online. De novo, se o seu foco de comunicação são somente os especialistas e você vai ser
exclusivamente para esse público, possivelmente você, enfim, usa somente a linguagem técnica. Mas se isso se expande um pouco, é interessante poder usar uma linguagem mais acessível. Qual formato você vai transmitir essa informação, né? Vai contar com imagens, vai contar com vídeos. Esse formato também que você está escolhendo, ele faz sentido com a rede que você está distribuindo essa informação, né? Um exemplo clássico, o YouTube é vídeo, né? Basicamente. O Instagram também é muito visual. O Facebook ele é um pouco mais democrático. Então, faz sentido esse formato que você está escolhendo para o canal que você vai utilizar. Contextualizar o novo conhecimento é sempre importante. No começo da comunicação, já engatilhar o interesse. Então, falam que a primeira frase, seja que você escreve num post, seja que você fala em um vídeo, é crucial. Assim, né? Toda a atenção que as pessoas vão despender ali para o seu conteúdo, esses primeiros segundos são chave para que ela decida se vai continuar ou não interagindo com a tua informação ali, com a tua pesquisa que acabou de ser publicada. E falam também que três conceitos-chave, três é um número mágico, né, para várias coisas, né, que normalmente a gente tem facilidade de lembrar 3 pontos. Então falam que você fez uma palestra. Isso eu ouvi também de um webinar sobre divulgação científica que o Hospital Albert Einstein promoveu, e a palestrante era editora de uma revista reconhecida, e ela trouxe essa informação também. É sempre interessante que você tenha 3 conceitos-chave ali que você vai compartilhar e que você vai destacar, e que, por mais que você saia um pouco dele, mas que no final também você reforce esses 3 para que as pessoas levem essa mensagem e esse conhecimento de uma maneira assertiva e facilitada para suas vidas. Quando você for preparar esse material de comunicação, né, já pense nas perguntas que os leitores teriam, e já coloque isso na sua comunicação de antemão, né? Se for necessário, compartilhe com outras pessoas o seu texto, o seu vídeo, e veja se surge uma dúvida, né? Uma pessoa que não necessariamente é um especialista da área também, e veja as perguntas que ela pode fazer, né? Tem casos, por exemplo, de compartilhar informações sobre uma doença, mencionar efeitos colaterais graves no texto ou no vídeo, e não falar quais são, né? E aí fizeram um estudo sobre isso, e as pessoas falaram, tá, eles falaram que tem efeitos graves, mas não falaram mais nada além disso. Então já surgiu pergunta que, se você obviamente puder identificar antes de você colocar esse material na web, melhor, porque você já identifica, já responde antes mesmo que elas sejam feitas oficialmente. Nem tudo que você acredita que é óbvio realmente o é, né? Para você pode ser algo bastante óbvio, mas quando você expande isso para um público muito amplo, possivelmente essa obviedade não existe. Termos de, tanto na escrita quanto roteirização de vídeo, evitar abrir o conteúdo com generalidades ou algo que realmente vai poder te levar para qualquer caminho que não diz exatamente, não está relacionado intrinsecamente com o conceito-chave da sua mensagem, ou muitas definições. Você começar a sua escrita ou o seu texto já trazendo várias e várias e várias definições, começa a soar uma comunicação como uma enciclopédia, né? Então começa a ficar algo um pouco mais enfraquecido em termos de interesse. Ou regressar muito no tempo. Então, às vezes é importante, para contextualizar, que você traga algum marco histórico, mas que você possa trazer isso e não voltar muito, não estender, alongar muito essa contextualização histórica, que você rapidamente
traga esse input para que faça o link mais adequado com o conceito-chave, mas que você não necessariamente alongue muito. E para um público mais amplo também, muitas vezes analogia, exemplos ou metáforas podem ajudar na compreensão. E isso é algo que é para tudo, né? O tempo das pessoas, eu sempre, pouco tempo, sempre boto em aspas, né? Porque, na verdade, nossos dias estão com 24 horas desde sempre. Só que tem muito mais iniciativas competindo pelo nosso tempo. Então, a gente tem dado cada vez menos chance para um pedaço de informação, para algo captar o nosso interesse. Então, se passou um tempo e a gente já não engajou com aquele conteúdo, com aquela comunicação, às vezes a gente já se distrai porque tem uma série de outras coisas que a gente pode priorizar. Então, levando isso sempre em consideração, né, por que elas devem continuar investindo o tempo delas com você ou com essa informação. Por isso que a primeira frase de um post, a primeira frase de um vídeo já deve mostrar o porquê que essa pessoa deveria ficar ali mais um pouco. E coloquei aqui um site também que eles dão várias dicas, né? Um artigo científico, na verdade, e ele destaca bastante isso também que eu acabei de falar, né? Para apresentar essa take-home message já de imediato. Então, não deixar para apresentar isso somente no final. Então, primeiro você apresenta já o que vai ficar para essa pessoa e depois você suporta com as evidências antes que eles desengajem com essa comunicação que você traz. Então, assim, em termos de comunicação, é interessante considerar isso. Primeiro, entenda, né, ou defina com quem que você vai falar, aonde que essas pessoas estão, como que elas se relacionam, qual que vai ser o tom da sua comunicação. Pense nisso, né? Quando você for preparar um material, lembre sempre que dessa questão um pouco mais marqueteira, talvez, né, que as pessoas desejam, né, uma versão melhorada de si mesma, como que aquilo impacta na vida delas de uma maneira real, como que você transforma a vida das pessoas com aquele novo conhecimento e enderece com essas pequenas dicas de comunicação, de evitar generalidades no começo ou muitas definições, voltar muito no tempo, que você realmente já comece com uma punchline, né, que falam, e tenha tudo isso em mente para preparar aquele seu pacote de comunicação que foi gerado a partir do seu artigo, né? Tanto texto, quanto imagem, quanto vídeo. E assim, imagens, eu sei que, quer dizer, não sei se tem algum designer aqui, mas acho que não tem nenhum designer, né? Não somos designer, mas imagens são importantes sim. Acredito que muitos de vocês tenham voltado os olhos para essa imagem aqui, ainda que tenha passado no texto, ela chama atenção, né? O nosso olho automaticamente, às vezes involuntariamente, começa a buscar e olhar para essa imagem. Então, assim, as imagens comunicam já por si e são uma ferramenta de chamar a atenção. Então, especialmente quando a gente fala de mídias sociais, tem essa fala, né? O Facebook é uma floresta, né? Seu post vai ser mais uma árvore, né? Então, que seja uma árvore de uma cor diferente. Não é a ideia não é passar despercebido nessa montanha de informação e de imagem que está ali. Então, se realmente você conseguir trabalhar essa parte visual ao ponto de chamar uma atenção e também já de conseguir começar a comunicar o que você deseja também através de uma imagem que faça sentido, é extremamente interessante. Claro que se você coloca uma imagem ali muito ruim, uma imagem esdrúxula, em termos de design muito fraca, isso não vai ser nenhum tipo de demérito para o conteúdo científico que você produziu, mas
pode, entre aspas, enfraquecer um pouco aquela comunicação que você está se propondo naquele momento, para alcançar mais pessoas, de ter uma efetividade. Você colocar uma imagem ali que realmente é muito fraquinha, você perde uma potência, um alcance dessa iniciativa que você já está fazendo. Então, as imagens já comunicam por si, já começa a te ajudar a transmitir uma mensagem. O Facebook é uma floresta, seu post vai ser uma árvore, e tem uma fala também do marketing. Eu falo marketing que eu trabalhei 3 anos com marketing digital, que é isso, e é verdade, né? A imagem para o scroll. É isso, assim. E o seu texto converte, ou o seu texto gera o clique, para ficar mais detalhado, né? Então, nas redes sociais também, especialmente nessas um pouco mais visuais, né? Bom, Facebook, Instagram, o próprio LinkedIn também, a função da imagem majoritária é parar o scroll. É fazer a pessoa que está lá rolando, falar, opa, parou. Então, ela vai parar naquela imagem, e ela vai parar por causa da imagem. Dificilmente ela para ali já lendo a linha de todos os textos. A gente é muito visual nesse sentido. E aí ela vai captar a primeira atenção daquela pessoa. Então, primeiro gancho, o primeiro link que você tem com essas pessoas nesses ambientes pode ser esse link mais visual. Então, explore isso de uma maneira interessante, se você tem a chance de fazer. Então, você capta a atenção dela para o scroll, aí ela vai ler o texto, aí você tem aquela primeira fase que já é uma punchline, assim, e aí, a partir dali, o texto converte, faz ela clicar, faz ela assistir o seu vídeo, faz ela ser redirecionada para o seu artigo, ler um blog post, por aí vai. Então, se eu posso deixar uma informação também que eu acho muito válida, é essa, a imagem para o scroll. E aí, agora eu vou, enfim, explorar um pouco com vocês aqui, né? O Canva, em termos de imagem, em termos de design, o Canva democratizou muito as possibilidades de criar algo visualmente interessante, visualmente apetitoso, né, digamos assim. É uma plataforma gratuita, obviamente tem também a versão paga do Canva para incluir uma série de funcionalidades, mas a gratuita já, nossa senhora, é perfeita. Tem templates de posts, tem já nas dimensões de cada rede social, tem templates de infográfico, então também recursos que muitas vezes são interessantes para você trazer um conhecimento de um artigo científico, por exemplo, um infográfico. Já tem vários modelos disponíveis no Canva, tem um banco de imagens deles próprios, com fotos, com figuras. Eles atualmente também têm a possibilidade de edição de vídeos curtos e é extremamente amigável. Então, eu recomendo que todo mundo possa criar uma conta ali no Canva. Trouxe 2 exemplos, é aquilo. Básico, porém fica algo um pouco mais bem feito e extremamente fácil de fazer. Isso daqui eu fiz em 30 segundos. Eu até deixei o campo. Deixa eu ver se teve uma pergunta. Estou aqui na minha conta do Canva gratuita. Então aqui ele já tem algumas opções aqui, se você quer fazer uma apresentação, se você quer preparar algo para rede social relacionado a vídeos, marketing, ou se vai ser um conteúdo para impressão. Você pode vir aqui, por exemplo, criar um design. Ele já dá várias opções. Vai ser um post para o Instagram, vai ser um documento A4. Então também vai te ajudar, por exemplo, se você vai para algum outro tipo de evento, ou para alguma aula, quer preparar algum material um pouco mais visual para imprimir, já cria no A4, você pode colocar aqui a LinkedIn, ou tem story do LinkedIn, tem banner para LinkedIn, post para o LinkedIn. Então, beleza, pode clicar aqui, ele já abre nas dimensões corretas, 100% atualizado, né, de acordo com cada rede social, e já tem vários templates,
vários templates extremamente fáceis de você customizar. Pode colocar aqui, por exemplo, Science, né? Coloca um tema aqui que pode fazer mais sentido. Ele traz alguns templates também. Elementos, figuras. Deixa eu ver se... Tá. Medicine. E aí, olha só, ele já tem vários modelos. E aí, também lembrando, né, aquele com o público que você deseja conversar, o que faz mais sentido? Ah, pode utilizar um desenho, acha que está legal, ou é melhor algo com uma foto, você explorar algo um pouco mais de foto ao invés de imagens de animação. Eles tem alguns elementos aqui. Nossa, agora tá... Então, eu entrei com a minha outra conta. Ah, esse daqui está no Pro. Vou pegar um outro. Vou pegar aquele de Medicine. Deixa eu ver Medicine. E aí você, enfim, recomendo que cada um possa criar a conta aqui. Esses que vem com a coroazinha é um Pro, mas se você clica aqui, vem uma imagem, vem um texto que você pode editar, tem uma data, você pode editar um pouco mais a imagem, aumentar o contraste dela, incluir mais texto, né? Você pode incluir mais algum outro texto aqui para que você possa, enfim, eventualmente adicionar uma informação. Eles têm vários elementos, figuras, e aí você, a partir desses templates, você pode, por exemplo, trocar foto. Se fizer sentido, né, obviamente. Pode preparar alguma coisa aqui. Óbvio, não vai ficar algo como um designer profissional, mas vai ficar algo relativamente interessante para que você possa compartilhar numa rede social. E aí depois você simplesmente vem aqui, baixa. E aí te possibilita essa criação de uma maneira relativamente rápida, de uma maneira visual que faz sentido e que pode te auxiliar nessa comunicação, né? Esses dois eu fiz ontem. Tem vários também mais relacionados a cartoon, né? Eu acho que fica interessante, fica algo um pouco mais informal, mais leve, e também você passa a mensagem. E aí, para nós que não somos designers, também destaquei aqui, vou mandar para vocês depois o link. Eu achei interessante, 20 regrinhas, né, de design que nunca devem ser quebradas. Então, até para a gente, quando estiver utilizando ali o Canva, alguma outra ferramenta, considerar alguns aspectos básicos, né? Espaço entre os caracteres, não deixar de lado a legibilidade, né, por nenhum tipo de razão estética. Então, realmente, a questão da leitura deve ser mantida. A questão do comprimento das linhas, nem tão pequeno, nem tão longo, um enquadramento interessante, manter uma hierarquia, né? Não deixar só um blocão onde vai ficar difícil de ler, saber o que é uma prioridade, o que não é. Então, poder dar o destaque onde realmente precisa, espaçamento das palavras, o alinhamento das questões também, né?
a grade que eles falam, mas realmente poder deixar uma borda, né? Não deixar uma imagem muito colada na borda, uma frase chegando muito perto, algo realmente que, obviamente, não é o foco principal nosso aqui, não é esse, mas que também não faz mal e são coisas simples, né? Então, de novo, tenha em mente o seu público, né? Você vai falar com criança, então poder endereçar isso, questão das cores, se faz sentido, paleta de cores, então não esticar a fonte, cores discordantes, são 20 regrinhas. E eu acho interessante isso daqui, né? Minimalismo tem ganhado bastante espaço também, né? Antigamente, eu acho que mais informações visuais, quanto mais melhor, e atualmente, talvez quanto menos você conseguir passar a informação, deixa muito mais clean e tem sido bastante interessante, bastante usado. Quando você esticar, né, não tem nenhum tipo de pixelar a imagem, enfim, 20 regrinhas aqui para nós que não somos designers, para a gente bater o olho e lembrar. Ferramentas de vídeo, tem o InShot, o aplicativo, editor de vídeo, editor de foto e também faz montagem. Se você precisar colocar algumas fotos em conjunto, o InShot é bastante fácil, é gratuito. Tem o Movavi também, eu particularmente fiz o download, também é um editor principalmente de vídeo, mas também dá para você fazer algumas coisas com fotos, montagens. Ele é pago, mas ele tem uma assinatura vitalícia de R$ 100. Então, assim, você é uma compra, né? Você compra por R$ 100 e eu comprei por R$ 100, já uso há 3 anos e sempre me auxiliou bastante para corte de vídeo, né? Você fazer uma edição básica, melhorar um pouco sua voz no vídeo, algo que também você aprende a mexer na plataforma em 30 minutos. Não é nada além. Tem uma ferramenta interessante, né, que é a captura a tela do seu PC com a sua imagem, com a sua webcam. Então às vezes você nessa sua comunicação você quer gravar um vídeo passando, né, clicando em algumas coisas e fazendo essa apresentação como se fosse um webinar, né, um EAD. Ele tem lá a opção também para você já fazer a captura da sua tela com o seu vídeo, e acho que isso é um recurso que é interessante para professores também, para quem deseja comunicar, e ele faz conversão para MP4, vários formatos de vídeos, várias resoluções, né? 1980 por 1080, 1200, eu não sei exatamente, mas ele já dá o tamanho exatamente para um vídeo que iria, por exemplo, para o YouTube, ou algum outro vídeo que é um formato para o Instagram, né? Aquele vídeo mais vertical, entre outros. Então, é uma ferramenta que é pago, sim, mas é um valor que talvez faça sentido para algumas pessoas, se você desejar usar, especialmente explorar mais os conteúdos de vídeo. O CapCut, gerador de legendas automáticas. Eu vou tirar meu microfone aqui para ver se vocês conseguem ouvir depois, não sei se vai dar para ouvir. Isso daqui eu testei ontem. Lembra que na primeira apresentação eu falei da importância, né, das legendas e que cada vez mais elas estão importantes. Primeiro, é um aspecto também de acessibilidade para quem possivelmente tem ali alguma deficiência auditiva e que consegue ler. Então é interessante por isso, mas que tem crescido muito aquela situação que as pessoas estão vendo um vídeo numa rede social sem áudio. Isso é extremamente curioso, assim, das pessoas. Eu mesmo me pego fazendo isso, estou no Instagram ali e tem um vídeo que está com legenda e eu fico assistindo o vídeo sem o áudio. Não faço questão nenhuma do áudio, lendo a legenda. Isso tem acontecido muito. No YouTube também é extremamente importante a legenda. A plataforma valoriza isso, né? Tende a, enfim, trabalhar melhor aquele vídeo, distribuir melhor aquele vídeo, facilitar um pouco mais a encontrabilidade daquele conteúdo se você inclui a legenda.
Sempre assim, né? No YouTube, quanto mais inputs você vai dando para a ferramenta, melhor ela vai entregar o seu conteúdo para as pessoas. Então, se você coloca os capítulos lá do seu vídeo, né, na área de capítulos, falando, no 1 minuto e 50 é esse tópico, no de 2 minutos e 30 esse tópico. Isso ajuda, é uma das melhores práticas. Se tem legenda, também ajuda. Se você trabalha a palavra-chave, coloca descrição longa, né, também é uma das melhores práticas. E aí você vai, entre aspas, um pouco brincando com o algoritmo ali, né? Mas, no geral, as legendas são importantes. E aí eu fiz aqui, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Então, eu fiz isso ontem. Consegue me ouvir ainda? Deixa eu ver aqui. Consegue ouvir ou não? Não ouviu o vídeo da apresentação? Bom, depois tá, beleza. E aí, mas assim, eu baixei esse aplicativo ontem, falei, cara, vou dar uma olhada, e é literalmente isso. Você abre o aplicativo, você clica em novo projeto, seleciona o seu vídeo ali da sua biblioteca. Aí dentro do aplicativo tem a opção texto, vai estar escrito legendas automáticas. Você clica em som original, idioma português e pronto. Aí dá OK, ele já vai gerar as legendas com base na sua fala. Depois você pode lapidar, né, fazer edição em lote se precisar corrigir alguma letra, alguma sílaba, alguma coisa assim, e também fazer o visual da legenda. Você quer deixar ela amarela, preta, com fundo, né, ou não. Mas é muito fácil. Você vê que a minha fala ali foi realmente, tô testando aqui, eu vou ver qual que é. E a legenda que saiu ali eu não mudei nada. Então, assim, o aplicativo captou 100% do que eu falei. É claro que se você está planejando fazer um vídeo que você vai incluir a legenda, é interessante que você possa falar, né, mais limpinho, sem falar muito rápido, comendo palavra e tudo mais, para também dar uma ajuda para o aplicativo. Mas se você precisar editar depois, você consegue editar ali, colocar um acento, talvez se faltar. Mas essa fala aí que eu fiz, eu não mexi em nada e saiu perfeita. Então, dentro dessa tendência que é colocar legenda sim nos vídeos, esse aplicativo é gratuito, extremamente fácil. Ele gera ali um residual de vídeo, né, que ele bota a marca dele, mas se você tiver um InShot também você arranca essa marca aí em dois. Só puxa lá, corta o vídeo e pronto. Então a gente vai usando aí do jeito que faz sentido. Então também bastante interessante. Falei na primeira apresentação, só destaco aqui de novo, Right Tag para você consultar as melhores hashtags e o vidIQ, que ele te dá uma pontuação de determinadas palavras-chave para você usar no YouTube. Então, são duas ferramentas extremamente interessantes. O Right Tag, hashtag funciona muito bem no Twitter, no Instagram, nas outras redes sociais também, mas nessas duas muito mais. E aí, se você consegue consultar antes se aquela sua palavra é a que tem maior alcance, né, vai ajudar a te alcançar mais pessoas, você usa aquela que é mais efetiva, né? E muitas vezes você mudando até o modo como você escreve a mesma hashtag, você botou C cedilha e na outra você botou divulgacão. Uma vai ter um alcance e a outra vai ter outro alcance. Então, te ajuda a ter uma assertividade também e escolher aquilo que vai te ajudar a alcançar mais pessoas. Mesma coisa com o ViraIQ, ele te traz uma pontuação daquela palavra-chave, você busca uma palavra-chave no YouTube, isso daqui é uma extensão, né? E depois ele te mostra ali, divulgação científica, ele tem uma pontuação de 68, um volume de pesquisa que ele está razoável, né? 43, mas uma competição muito baixa, então para aquela plataforma você pode ter um volume de busca para aquele termo e não vai ter tanta gente tentando ranquear para aquele termo.
Então, isso é um pouco de SEO, né, também, porque o YouTube, apesar de ser uma rede social, ele também é uma engrenagem de pesquisa, né, uma engrenagem de busca, na qual as palavras-chave têm uma importância muito, muito grande para você ranquear bem com o seu vídeo. Então, extremamente fácil de utilizar, não tem nenhum mistério e pode te ajudar nessa assertividade, nessa efetividade da sua comunicação. Claro que isso não é o core, né, dessa nossa ideia aqui, mas é realmente algo que te ajuda a lapidar um pouco melhor tudo isso sem tanto esforço. Tem o Kudos. A editora Karger, inclusive, ela é uma parceira do Kudos e, e eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, porque vocês não ouviram na primeira vez, né? Deixa eu ver se, se passa. Vou passar um vídeo deles aqui bem rápido, mas também... Ah, sem áudio, desculpa. Estranho. Bom, então depois eu passo para vocês o link também do vídeo, mas basicamente é uma plataforma também que você vai criar o seu cadastro gratuitamente e aí eles possibilitam que você possa criar um texto adicional de divulgação e também incluir algum possível vídeo, é, imagens, gráficos, explicar melhor. E aí ele distribui para a rede de contatos do Kudos e você também pode replicar nas suas redes sociais. Então, uma ferramenta um pouco mais acadêmica. Então, ali você vai poder encontrar outros especialistas também da sua área e aí o Kudos ele envia notificações para essas pessoas que podem interagir com o seu conteúdo, achar o texto completo do seu artigo e também possivelmente gerar um impacto acadêmico. E no final eles dão algumas estatísticas também. Então, é uma ferramenta também gratuita, é, possivelmente interessante. Quem quiser explorar lá, talvez valha a pena, exatamente por ele possibilitar isso. Você conectar também com outros pesquisadores com esse adicional, né, de comunicação, não somente com o seu artigo, eles ajudam a distribuir isso, ajudam a compartilhar nas suas redes sociais e te dar algumas métricas. E aí, beleza. É, preparamos ou pensamos em um estilo de comunicação que nós vamos fazer, né? Definimos os formatos. Para eu criar uma imagem, o Canva me ajuda a fazer algo razoável, interessante. Para eu criar um vídeo, tem um aplicativo que me ajuda a cortar ali também, me ajuda a ter legenda. Então, você tem recursos e ferramentas e cada vez vai ter mais que te ajudam a preparar essa comunicação. E aí, beleza, uma vez que você prepara todo esse material, você tem que distribuir ele, né? Você tem que colocar nas suas redes sociais. E aí, uma plataforma que eu gosto muito, fazendo um merchan aqui, o momento do merchan, é o MLabs, porque uma questão que é
extremamente recorrente, né, é a questão do tempo, né? Nós temos muito tempo, beleza, Vitor, sou um pesquisador, sou uma pesquisadora, não vou passar tarde criando imagem e vídeo, mas realmente é a ideia e ficar depois entrando no meu LinkedIn ou no meu Facebook, depois saio, entro no Instagram e tudo mais para fazer isso. E o legal do MLabs nesse caso é que ele é meio que um one-stop resource, né, para você fazer o agendamento de post em diferentes redes sociais. Então, você conecta suas diferentes contas ali e centraliza essa atividade, também com preços que eu considero realista e user-friendly. Vou mostrar para vocês aqui também, deixa eu ver se tem pergunta. Tá, beleza. Depois eu vejo realmente o que eu preciso fazer para vocês ouvirem melhor, ouvirem quando eu coloco um som do computador, né? Realmente tem aquela opção lá, né, para transmitir sons dos sistemas ou só captar o som do microfone. Eu achei que tirando o fone aqui resolveria. É, e vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma conta no MLabs. O preço do MLabs, eu não lembro exatamente, mas é tipo um Netflix, assim, né? Tem uma versão lá que é tipo um Amazon Prime, 9 e pouco, e a outra, apesar que o Netflix já está mais caro hoje, né? Mas é na época que o Netflix era 19 e tanto. Eu acho que tem essas duas opções. É uma assinatura mensal e esse é o dashboard. Você pode conectar com o seu Facebook, com o seu Twitter, com o seu Instagram, TikTok mais recente, YouTube, LinkedIn e outros dois, né? E Google Analytics. Então, no geral, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube são redes que fazem sentido, né? Quem quiser se aventurar no TikTok também, manda bala, eu ainda não abracei muito. Mas, basicamente, você cria sua conta aqui, você clica conectar, vai aparecer para você fazer o login, do mesmo jeito que você faz no Facebook, por exemplo, para você permitir a sincronização. O API da ferramenta já conecta com o seu Facebook, você faz isso com todas elas, um passo de 15 segundos para cada uma, você já conectou suas contas, e aí, por exemplo, você pode vir aqui, agendar post. Seleciona aqui as redes que você quer agendar, então vou postar no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Vou aproveitar aqui e já fazer um teste. Sobe uma imagem, coloca um texto, bota uma hashtag, você pode agendar isso, né? Ou publicar agora. Então, feito. Daqui a pouco vai aparecer no meu Instagram lá, no Facebook, essa, essa postagem. Então, assim, acho excelente. Claro, se você quiser fazer uma para o Instagram, uma para o Twitter, uma para o Facebook, você também pode fazendo variadas, mas o interessante é que é uma plataforma que você não precisa ficar saindo, entrando na outra rede social, é, e escrevendo e trocando de conta. Ainda que você deseje fazer um post para cada rede social com diferentes imagens, aqui você está na mesma ferramenta e você consegue ter uma agilidade nisso, né? Porque a gente não quer ficar perdendo tanto tempo com essas questões mais operacionais, né? De, de produzir essa comunicação. Mesma coisa com a legenda, né? A gente poderia preparar uma legenda escrita e ficar editando o vídeo, colocando a legenda, no minuto tal começa a falar isso, mas ninguém quer ficar despendendo esse tempo simplesmente com essas questões operacionais. A gente quer, obviamente, pensar no principal, que é transmitir aquela informação com qualidade, preparar ali os recursos que podem envolver essa comunicação e utilizar as ferramentas que facilitam e agilizam essas atividades do dia a dia. Então, bastante interessante. Apesar de que eu acho que eu não sei se eu agendei. Depois eu vejo aqui.
Já vai aparecer. Mas aí também é uma ferramenta que ajuda bastante. Então, beleza, vou falar algo mais disso no final. Altmetrics, então, prepara a comunicação, prepara o que você vai distribuir no ambiente online, usa os recursos, tem um que te facilita se você quiser fazer um investimento nisso, e depois tem algumas métricas que te ajudam a entender o alcance que aquilo teve, né, o impacto, as discussões que aquilo gerou, os compartilhamentos que aquele seu conteúdo teve, aonde que teve, quem que falou, o que falou. E o Altmetric é uma dessas métricas, né, métricas alternativas, que pode te trazer alguns indicadores interessantes sobre isso, né? Então, é algo complementar também às métricas de citação. Indica para quantas pessoas sua pesquisa foi exposta, como se deu o engajamento, ajuda a entender onde, né, e por que aquela pesquisa está sendo discutida, compartilhada, e também esse nível de visibilidade, os inputs demográficos, onde, de qual país mais as pessoas que, que acessaram, e auxilia a interação. Então, uma vez que você consegue ver exatamente quem compartilhou ali 100% daquele seu conteúdo ou recompartilhou de outra pessoa, você também consegue chegar para eventualmente ter alguma interação também e evoluir nesse sentido, né? Por que é uma métrica complementar às métricas de citação e nesse sentido é interessante, né? Porque ela acaba trazendo uma análise um pouco mais holística, né, do que ela rastreia e do que ela considera, não somente a citação. Claro que a citação ninguém está falando que não é importante, é extremamente importante, mas vamos pegar um exemplo aqui que se publicou um artigo, em pouco tempo esse artigo foi considerado em uma política pública que mudou alguma atividade do Sistema Único de Saúde e está todo mundo falando, tem milhões de repostagens no Twitter, no Facebook, vários blogs falando, mas pelo tempo que aquele artigo foi publicado, às vezes tem poucas citações, por exemplo. Ainda, né? Se você olha exclusivamente para o número de citações, você tende a achar que aquele artigo ali, na verdade, não ressoou tanto, né? Não reverberou, não impactou tanto, sendo que, às vezes, o cenário mais completo, né? Isso pode ter acarretado numa série de impactos sociais e está com uma atenção tremenda. E aí o Altmetric te ajuda a ter essa dimensão também, né? Então você amplia um pouco mais sua visão, óbvio, considerando as citações, mas também considerando o quanto esse artigo reverberou em outros canais, por exemplo, e teve um impacto de outras maneiras, né? O Altmetric, ele rastreia, né, políticas públicas, documentos de política públicas, algumas mídias convencionais, mais de 4 mil meios de comunicação, blogs, em que eles consideram mais de 9 mil blogs acadêmicos e não acadêmicos. Eles também rastreiam o Mendeley, Publons, Wikipedia, patentes, citações via Dimensions. Eles rastreiam o Facebook de maneira bem específica, assim, né? O Facebook, eles ainda têm não consegue pegar um cenário tão verossímil, digamos assim. Essa Open Syllabus Project, Faculty Opinions, Twitter, YouTube e Reddit. Então, esses são os canais que eles vão atrás do seu artigo para ver se encontra, né? E eles geram essa rosquinha. Cada cor da rosquinha significa um tipo de veículo de informação que aquele artigo se destacou mais. Então, às vezes, você vê alguns artigos que teve muito destaque nas redes sociais, né, no Twitter, no LinkedIn, a rosquinha meio que quase inteira vai estar azul ou um pouquinho de amarelo que saiu alguns blog posts.
Então, também a cor da rosquinha do Altmetrics diz muito aonde que aquele conteúdo tem chamado mais atenção, né? E aí, eles colocam essa pontuação aqui no meio, que basicamente cada canal que eles avaliam tem uma pontuação maior ou menor, né? Um peso um pouco maior ou menor. Então, uma patente, se ele é referenciado em uma patente, isso vale mais do que se alguém compartilha um tweet desse artigo, né? Então, eles fazem aqui também um cálculo e geram esse score pro artigo. E aí, o interessante é que eles oferecem nessa opção também gratuita para que todo mundo possa baixar esse plugin do Altmetric, que é esse Bookmarklet for Researchers. Você pode baixar, você instala aqui no seu computador e aí, dependendo do artigo, você consegue ver os detalhes do Altmetrics, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Só você preencher e get the bookmarklet. E aí o que vai acontecer é tipo isso daqui. Esse aqui, a carga também, ela já coloca, né, a própria rosquinha aqui, mas se não tivesse, você vê que eu não vou nem clicar por ela. Eu já coloquei aqui, e aí se eu dou um clique no Altmetric, ele aparece esses detalhes aqui do lado. Então, por exemplo, se eu colocar um da New England, deixa eu ver se aqui aparece alguma coisa. Aqui, ó. Peguei um da New England, você abre a página de texto completo do artigo, clica no Altmetric It, e aí ele vai te mostrar os detalhes. E aí, se você clicar aqui para mais detalhes, ele vai abrir o detalhamento completo, né, do Altmetric. Então, vai ter um summary, aonde ele foi publicado, né, em news, blogs. Vê aqui, a rosquinha está muito mais azul, um pouco de blog e um pouco de news. Qual blog mencionou. O Twitter, você já consegue ver exatamente quem que compartilhou essa informação. E muitas vezes é interessante, né, porque é diferente, né, de você, por exemplo, ter uma conta no Twitter, você compartilhar ali o seu artigo e você vê as pessoas que deram um retweet disso. Isso você consegue rastrear fácil através do próprio Twitter da sua conta. Só que a questão aqui é se uma pessoa pegar o link do artigo que você publicou direto, sem que você saiba, e postar no Twitter deles ou no Facebook deles. Então, te ajuda a criar esse link com a pessoa que está compartilhando o teu conhecimento novo, que de outra maneira você não teria, né? Então, isso é bastante interessante até para você rastrear os seus próprios artigos, né? E aí você já consegue ver exatamente todos os Twitters ou se alguém mencionou você no Reddit, entre outros. Então, te dá um detalhamento interessante. Beleza, Felipe? Manda o certificado. Legal, né, Silvana? Que bom que essas informações estão agregando. Sempre fico na dúvida se estou falando mais do mesmo ou se realmente é algo que é interessante, algo novo, mas o Altmetric realmente ele traz esses detalhes, é válido, é gratuito para baixar aquele bookmarklet e você pode ir na página do artigo, clicar aqui e isso te expande, né, a visão para esses outros canais, por exemplo, ou que isso tem gerado em termos de outras comunicações. Então tá o link aqui, quando eu mandar para vocês, ou quem quiser já entrar lá, é basicamente isso. Claro que, como todas as métricas, né, ela te traz informações, mas tem limitações também. Não é a resolução de todos os problemas
das nossas vidas. Então, o Altmetric, especificamente no Facebook, eles coletam dados muito específicos, né? De alguns perfis que é feita uma curadoria, muitas vezes perfil pessoal normal eles não rastreiam. Então, como eles coletam um dado muito restrito do Facebook, às vezes dá a impressão de que o Facebook não é uma rede importante para a divulgação científica, sendo que no Brasil a gente utiliza muito o Facebook, né? O Brasil utiliza muito, muito, muito o Facebook. E é uma rede importante, sim, para a comunicação científica. Só que às vezes isso não vai ser retratado no Altmetric quando você analisar as suas métricas através desse indicador. E aí o caso inverso sobre o Twitter, né? No Twitter eles rastreiam muito bem, então possivelmente se tem um compartilhamento alto no Twitter, o Altmetric vai pegar isso no detalhe, só que no geral o Twitter no Brasil não é uma das redes sociais mais utilizadas, né? Então fica esse contraponto aí, né? O Facebook que a gente usa muito, eles rastreiam limitadamente. O Twitter, eles rastreiam detalhadamente, mas o Brasil, no geral, usa pouco. Então, tem essa questão. Os blogs que eles consideram também é feita uma curadoria manual. Isso eu acho muito curioso, muito interessante. Às vezes depende de sugestões, de realmente a comunidade enviar lá uma comunicação para o Altmetric e falar, olha, tem esse blog aqui, que é o blog da Cielo, que é o blog da nossa universidade, da nossa instituição, vi que ele não é rastreado, passe a rastrear e tudo mais, e aí essas sugestões começam a alimentar também essa plataforma deles. E foi avaliado nesse artigo aqui, todas essas informações, né, eu tirei desse artigo da Germana Barata, que nem todos os blogs que eles consideram nessa categoria efetivamente eram blogs, né? Às vezes eram páginas só com listas de artigos. Então isso também precisava ser endereçado, prestado atenção. E tem um número superior de blogs em língua inglesa. Então, rastreio de artigos também que não estavam no idioma inglês, ele é extremamente prejudicado, tem bastante desvantagem, e os canais também, como blogs, página de news, ou outros recursos que ele puxa essa informação, tem muito mais no idioma inglês do que em outros idiomas. Então, esse rastreio pode ficar prejudicado para aqueles artigos que não estão em inglês, ou que estão em inglês, mas não necessariamente estejam num blog, que faz parte da, dos recursos que ele busca informação, entre outros. Tem o Planex também, o Planex da Elsevier, mesmo princípio, né? Na verdade, fornece insights sobre as formas como as pessoas estão interagindo com o seu conteúdo lá, e eles dividem o Plamex em 5 categorias, né? Então, o Altmetrics é aquela rosquinha, o Plamex é essa patinha de lagartixa aqui, né? Não sei se é uma pata de lagartixa assim, mas... E aí eles rastreiam 5 categorias diferentes, citações, e eles buscam de índices de citações tradicionais, então isso também é interessante no Plamex. Busca na Web of Science, na própria Cielo também, acredito que na Scopus rastreiam isso. Rastreiam o uso, então, número de cliques, downloads, visualizações, reproduções do vídeo, capturas, né? Se alguém deu um bookmark naquilo, favoritou aquele conteúdo, que diz que provavelmente aquele leitor vai voltar aquilo e vai explorar aquele conteúdo novamente, eles também rastreiam isso. Menções, aí no caso, postagem de blogs, resenhas, revisões, referências na Wikipedia ou outras mídias de notícia, e também o social media para ajudar a medir esse buzz e atenção, né? Então, compartilhamentos, curtidas, comentários, tweets. Então, o Plamex traz essa visão também dos artigos. Eles rastreiam vários tipos, né, de conteúdo científico,
Então, não somente artigos ou artigos originais, então eles têm um rastreio de diferentes tipos de conteúdo. E são duas métricas que facilitam, né? Ou, se eu não me engano, tá, não abri aqui. E tem métricas da revista também. Então, por exemplo, a própria New England, ela já oferece isso para os autores. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí, assim, fica interessante o Altmetrics e o Plumex, porque engloba todo mundo, né, em publicações variadas. Mas a New England, ela também já tem uma área de metrics aqui, onde dá um overview também de page views, se teve citações, um ranqueamento na mídia social, visualizações, né, ao longo dos dias. Então, sempre na publicação, um pico muito alto de visualização, depois caindo muito. Deixa eu pegar um total aqui. Tá, não mudou nada. E também da onde que as leituras, né, o page views estão vindos. Então, te oferece umas métricas também. Então, isso é interessante também da New England, que a própria revista já oferece isso, alguma comparação, e pode te ajudar, no caso de você ter publicado um artigo lá com eles, a ter um feedback também em termos de métricas. Então, pode utilizar o Altmetrics, o Plumex e, se a revista oferecer, também a métrica da revista. Aqui, tem o Facebook Business Manager. Na verdade, agora eu quero compartilhar um case com vocês que foi muito simplesmente para experimentar, né, que fizemos em parceria, eu com um pesquisador da USP de Ribeirão, onde nós pegamos um conteúdo dele que falava sobre o própolis e o impacto na COVID, o própolis como um tratamento complementar, né, para agilizar a saída do hospital de pessoas que estavam internadas. E vou compartilhar rápido com vocês aqui. Por quê? Isso daqui é a plataforma do Facebook para você fazer algum tipo de investimento, né? Então, dependendo do seu interesse, né, ou de como você vê essa questão de possivelmente investir para amplificar a comunicação daquele conteúdo, pode ser que valha a pena utilizar essas redes sociais como uma plataforma mesmo de amplificação, de distribuição daquele conteúdo. Então, como eu falei na primeira apresentação, quando você vai para as redes sociais com uma estratégia orgânica, isso é uma estratégia extremamente de longo prazo, que você precisa construir ali uma comunidade de seguidores ou pessoas interessadas que consomem o seu conteúdo, e você joga com o algoritmo, né? Você vai ficar buscando saber o que o algoritmo agora está facilitando a distribuição, né? Então, por exemplo, Facebook, Instagram. Instagram agora lançou uma ferramenta nova que é o Reels. Pô, todos os usuários que gerarem conteúdo por Reels, o Instagram naturalmente vai divulgar mais aquilo, porque é uma ferramenta nova, eles querem que tenha uso. Então, se você é parceiro da rede social naquele sentido, ela vai potencializar a sua divulgação para mais gente. E aí você investe muito tempo, você fica lá criando essa comunidade, então é uma estratégia mais demorada, né? E tem uma estratégia paga também, né? Que basicamente você usa o Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube como plataformas que vai te ajudar a pegar esse teu conteúdo e entregar para pessoas em determinado perfil. Eu, particularmente, acho interessante, né, para quem tiver a possibilidade, até porque, como mostrei na primeira apresentação, tem várias revistas científicas, a própria New England,
a editora Springer, JAMA, e vários outros instituições, né, que estão fazendo investimentos para divulgar algum conteúdo específico e alcançar mais pessoas. Basicamente, quando você fica só no orgânico, quando você coloca um conteúdo novo ali, a ferramenta vai distribuir para sua rede. Então, se você tem 200 pessoas na sua rede, às vezes ela distribui até para menos, para 50, ver como que é o engajamento daquelas 50 para decidir se vai continuar distribuindo, mostrando para mais gente aquilo. Mas você tem um pouco de teto que é a sua rede de contatos. O seu alcance vai até onde você tem de seguidores e amigos ou contatos nessa rede social. Quando você investe, né, basicamente você compra uma solução do Facebook e aí você diz para o Facebook, olha, tenho esse conteúdo aqui, eu quero mostrar para pessoas nesse perfil durante tanto tempo, com o objetivo disso, e aí o Facebook vai pegar e vai distribuir o teu conteúdo geral. Então, você pode alcançar águas internacionais e realmente incluir muito mais pessoas porque você está comprando uma solução do Facebook, né? Na verdade, essa é a principal maneira que a ferramenta ganha dinheiro, né? Então, o Facebook vende um espaço na timeline das pessoas para que outros comprem isso e coloquem suas informações ali. Então, eu não sou contra, acho que pode trazer benefícios interessantes, muito mais rápido e acho que pode agregar. Então a gente fez um teste mesmo, né? E eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a ferramenta. Ela parece um pouco assustadora, mas depois até falo um pouco melhor disso. E nós investimos R$ 339. É um valor, foi por 2 meses, se eu não me engano. Então nós investimos R$ 339. Divulgamos um post, né? Fizemos um investimento em um post que falava do artigo dele, colocamos o DOI do artigo, e isso gerou 10 mil cliques. De acordo com o Facebook, isso alcançou mais de 70 mil pessoas e deu um custo por clique aqui de 3 centavos. Então, o Facebook efetivamente cobrou 3 centavos para a pessoa que clicou. O interessante desse clique é que ele era um clique que já levava pro artigo texto completo. Então, como era um artigo que estava em acesso aberto, era algo interessante também colocar, levando para o artigo em texto completo. E eu vou abrir aqui rapidamente para a gente desmembrar, né? Então, a gente fez uma divulgação para alguns lugares, né? Então, países que falam, né? Falavam não, falam espanhol, duas divulgações diferentes aqui para o Brasil e também falam para alguns países que falam inglês. Obviamente, aqui no Brasil e América Latina, teve um pouco mais de clique, e nos países que falam inglês, na verdade, é um pouco mais caro, né, distribuir a mensagem para lá também, então acaba ficando um pouco mais restrito, né? Com o mesmo orçamento no Facebook, é muito mais barato a gente se comunicar aqui no Brasil, ou país da América Latina, do que em países, por exemplo, que tem o dólar como moeda, né? Então, naturalmente, vai ser mais caro você tentar anunciar para pessoas que estão lá, porque tem empresas ou outras pessoas fazendo anúncio lá e o mercado já funciona em dólar. Então, só para ter uma ideia, mas no Brasil aqui destrinchou, né? Públicos diferentes, e na América Latina também gerou alguns cliques. E aí aqui eram algumas imagens que você pode ver os resultados. Esse aqui teve bastante clique. Eu vou colocar aqui para a gente ver.
colocamos o DOI do artigo. Foi uma fala, somente uma frase, que era resultados promissores sobre própolis com tratamento complementar, e no artigo tinha os bullet points ali bastante destacados já de primeira mão. Teve, enfim, 145 compartilhamentos, né, 49 comentários, likes e tudo mais, e própolis versus Covid-19, artigo em acesso aberto. Então, assim, eu reconheço que quando a gente fala de divulgação científica, na verdade, a gente quer muito mais que isso, né? Até conversei com a Germana Barata, é interessante que a gente, no próprio post, já possa explorar isso, por exemplo, quais foram esses resultados, para que a pessoa que consuma essa informação na rede social já saia impactada. Foi isso que eu falei no começo da nossa apresentação. Mas isso aqui já faz tempo, ó, foi março de 2021. Claro que é um tema também que enfim, março de 2021 sobre própolis e Covid é um tema bastante engajador, né, por si. Então, assim, reconheço que é uma divulgação, entre aspas, que poderia ser mais potencializada, entre aspas não, poderia ser mais potencializada, tanto na nossa comunicação escrita, possivelmente na visual também. A gente podia explorar, eventualmente, ter trabalhado um vídeo com o pesquisador e tudo mais, mas fizemos já colocando o link para o artigo completo, né? Então, o periódico da Elsevier, e aqui eles já trazem os highlights do que esse artigo descobriu, e aí foi uma experiência que nós fizemos que gerou alguns resultados. Então, essa é a ferramenta do Facebook. Vou mostrar rápido aqui para vocês como que seria, né? Por exemplo, criar algo novo. Você pode criar com o objetivo de awareness, né? E awareness pode ser a ferramenta otimiza para alcançar mais pessoas, objetivo de tráfego. Então, realmente, se você quer redirecionar as pessoas para um link específico, né, para um artigo, texto completo, se o seu objetivo é gerar cliques para alguma página, o tráfego costuma ser a melhor opção. Ferramenta de engajamento, se para você quer compartilhamentos, curtidas, comentários, normalmente o Facebook potencializa esses resultados, gerar leads, promover algum tipo de aplicativo ou vendas. Então, essas três aqui eu acredito que seriam as que fazem mais sentido, né? Vou colocar uma awareness aqui só para mostrar como que é. E aí como que seria uma criação de uma campanha, né? Aí é bem a nível de curiosidade para quem tiver interesse, você abre uma campanha nova. Aqui você gera algum grupo, que normalmente no grupo você vai definir o orçamento e o público. Então, público, sei lá, Brasil, 1, 2, 3. E aí você vai colocar um orçamento diário ou um orçamento para o período. Então, você fala, quero que isso rode por um mês, você já pode botar aqui e a data de finalização, e aí você deixa isso rodando por um mês. Vou botar R$10 aqui como opção. E aí você vai definir para quem que você quer que o Facebook entregue esse conteúdo, né? Então, se você preparou uma comunicação lá no começo, que você quer conversar com especialistas, você pode buscar isso aqui no Facebook. Então, pode ser localização Brasil ou qualquer país do mundo, se você quiser. Vitor, lancei uma pesquisa que é muito importante para o Brasil, mas também é importante para a Austrália, porque isso acontece muito lá, enfim. Acho que é interessante distribuir um pouco para a Austrália, enfim, dá para criar também. E você pode vir aqui de Detailed Targeting. E aí, basicamente, é onde você vai explorar a demografia das pessoas que você quer, os interesses dela,
comportamentos, entre outros. Então, o Facebook ele dá várias opções para você aqui. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, Medicine. Interesse, Medicine. Job title, Doctor, Dermatologist. Então, o que é isso, né, na verdade? Todas as pessoas que se cadastraram no Facebook e deram essa informação para o Facebook que ele trabalha na área de dermatologia, o Facebook tem um dado aqui, né? Obviamente não vai me dar o nome da pessoa, e-mail, telefone de contato e quem é, mas vai agrupar, né? Todos os job titles, cardiology, neurologist, e aí você pode ir explorando isso. Education level, se você quer um master's degree, você quer, uma pessoa de 18 anos para essa comunicação, acho que está muito cedo, acho que para isso seria melhor uma pessoa de 25 em diante, você também pode alterar isso, e basicamente você vai dizer para o Facebook qual é o perfil do público que você desejaria que ele distribuísse esse conteúdo. E aí depois ele te dá aqui uma estimativa, né, de possivelmente quantas pessoas se enquadram nesse grupo e que possivelmente veriam esse teu conteúdo. Você coloca next e aí aqui você criaria o seu post para é, para divulgar. Pode usar um post que você é, já postou, ou você pode criar um do zero. Pode adicionar uma mídia ou criar um vídeo, adicionar uma imagem aqui. E aí lembra daquilo que eu falei, né? Facebook é uma árvore, seu post aqui vai ser Não, Facebook é uma floresta, seu post vai ser uma árvore, né? Realmente é uma imagem que consegue chamar uma atenção e parar o scroll down, então... E aí você coloca aqui, pesquisa, enfim, lembra que a primeira frase é a que realmente chama a atenção, e aí você explora isso, pode colocar um site nessa área de URL, normalmente recomendo que coloque, né, a URL do artigo, o texto completo. No texto também reforçaria o DOI, exatamente para poder ter uma maior rastreabilidade desse teu post e publicar. E aí pronto, o Facebook começa a distribuir isso para essas pessoas e aí no final vai gerar esse relatório aqui, tem relatórios mais específicos e ele vai gerando. Óbvio que isso, enfim, foi realmente um teste, ver se era interessante, como se comportaria. E a gente percebeu aqui na métrica do Plan X, esse é um antes, né? E depois, quando a gente fez isso, obviamente, teve bastante repercussão, né? Na parte de mídia social. E ali a parte de Facebook foi de 180 para 3.266. E aí isso deu uma visibilidade maior para esse artigo. E aí o que eu e o professor a gente achou interessante? A gente acredita que por essas leituras, né, que foi uma divulgação ampliada, que foi uma divulgação impulsionada e gerou mais leitura do artigo, teve uma melhoria nessa métrica e o artigo dele foi automaticamente reconhecido na página dessa revista como um dos mais populares. Então, ele também ganhou
um destaque tanto a partir da iniciativa que nós fizemos por conta de amplificar essa comunicação, mas isso também impactou, né, no artigo dele dentro da revista, que ganhou ali uma posição de destaque como um dos mais visualizados, e aí você se beneficia dessas duas vertentes, né, tanto do alcance que você mesmo gerou, você mesmo foi protagonista, né, de gerar, mas isso também eventualmente pode te ranquear melhor dentro da página da revista lá, que sempre tem, né, essa parte de mais visualizados ou mais populares, depende da terminologia que eles usam, e normalmente isso é um algoritmo que calcula ali o número de cliques na página, e aí esse artigo também acabou sendo ranqueado de maneira interessante lá. Então, isso foi uma iniciativa de 2 meses, para a gente começar a ver, né, como que um possível investimento financeiro, claro, R$ 330 é um valor possivelmente expressivo, mas não sei, de repente você tem um grupo de pesquisa lá com 5 pessoas, né, pode-se avaliar se fizer sentido utilizar também essas ferramentas com, com um investimento para sair, né, dessa barreira que é o orgânico, né? Que às vezes a pessoa fala, pô, Vitor, pô, tem interesse, mas, cara, pô, é muito difícil. Faça um post, tem 5 pessoas que visualizam, 2 comentam, tem um like, e isso realmente não gera. Mas se você começa a tratar essas plataformas como prestadoras de serviço, né, que te vende uma solução e que você consegue utilizar para impulsionar e expandir esse teu novo conhecimento, na minha opinião, é interessante. E aí, um Pareto aqui, né, um 80-20, por que eu coloquei isso? Porque tanto nessa ferramenta do Facebook que eu mostrei agora, ela tem zilhões de opções, zilhões de opções. Tanto como o MLabs, ele também tem muitas opções, tanto como o Canva, por exemplo, tem muitas opções, mas a gente nunca precisa tentar ou querer utilizar tudo que essas ferramentas oferecem, né? Eu garanto que dessa plataforma do Facebook eu uso 20% mesmo, é a lei do Pareto aí, 20% do que ela tem ali de recurso, e isso já me serve, né? Me ajuda a ter uma estratégia assertiva, porque vai ter muita coisa lá que é floreio e que não necessariamente vai ser chave para que você possa para que possa te ajudar. Mesma coisa com Canva, né? Você usa ali 20% mais de acordo com a sua necessidade. Então, todas essas ferramentas, né? O LinkedIn também sempre vai ter muita opção, mas acredito que a gente, exatamente porque não temos muito tempo e precisamos de uma efetividade nessas ações, não é ficar lá se tentando virar um especialista da plataforma do Facebook para explorar tudo. Não, é usar de acordo com os seus objetivos e ver se isso te auxilia, te ajuda, sim ou não, como você pode melhorar, se pode melhorar. E por aí vai. E aí agora, meio que fazendo uma finalização lá da primeira apresentação, ficaria esse sumário, né? Então, uma vez que você publicou o seu, o seu artigo, primeiro atualize, né, o seu Google Scholar, o seu Orchid, o seu Publons, o seu Lattes, compartilhe e amplifique esse conhecimento que você acabou de produzir, né, extrapole as paredes do periódico científico, divulgue por e-mail, por WhatsApp, coloque no ResearchGate, no Academia.edu, Twitter, Facebook, Instagram. De novo, aquilo que fizer sentido para você. Não precisa querer usar todas essas ferramentas, né? Ah, Vitor, gosto muito do ResearchGate, do Twitter. Manda bala e vai com tudo nesses dois. Prepara lá o teu material de comunicação que vai te ajudar a alcançar mais pessoas de uma maneira mais interessante. O LinkedIn, prepare aulas, participe de eventos,
dê sugestões para blogs, né? Por exemplo, da sua instituição, às vezes tem um blog, você pode falar, acabei de publicar uma pesquisa, acho que isso geraria um conteúdo para o blog. Se postar no blog, coloque lá o DOI do artigo, coloque o seu work, exatamente para aproveitar essa iniciativa e já capilarizar para possíveis outras ações também. Converse com o pessoal de assessoria de comunicação da sua nova pesquisa, eles podem te ajudar com jornais, revistas, às vezes entrevista, dependendo da pesquisa, e depois também analise, né, com Altmetrics, com Plamex, o ResearchGate também tem algumas estatísticas que ele te oferece, e estatísticas das revistas também, se elas oferecem essa opção. Então, aí você, acredito que começa a girar essa engrenagem de divulgação científica de uma maneira interessante. Essa parte aqui é indispensável, né? Você atualizar o seu Work, do seu Lattes, o Google Scholar, é indispensável. Aqui no compartilhar, selecionar aquelas que você mais gosta, aquelas que você prefere, e ter uma análise também, né, para ver se o que você fez aqui é uma ação diferenciada, né, no Twitter. O Twitter também tem a ferramenta dele de iniciativas pagas. Se você colheu frutos em termos das métricas, em termos de geração de maior visualização, claro que o objetivo final nunca é uma métrica alta por si, né? Mas sim aumentar a visibilidade, aumentar a exposição, comunicar com mais pessoas, encontrar mais especialistas ou público leigo, e obviamente isso vai refletir também na métrica, né? Mas o objetivo em si é você divulgar melhor esse novo conhecimento que você acabou de trazer para o mundo. E por fim, se possível, publique Open Access, né? Ainda mais se você vai fazer uma iniciativa de divulgações massivas daquele conteúdo, pô, se o teu conteúdo estiver fechado, vai ser frustrantíssimo, né? Vai ser bem complicado para quem tentar acessar. Então, se você, fazendo tudo isso, o teu artigo estiver em Open Access, melhor dos mundos, né? Compartilhe os dados da sua pesquisa, tenha lá o seu plano de gestão de dados, princípios FAIR. Sempre que puder, coloque o seu ORCID e o DOI do artigo, aonde você for fazer uma divulgação científica, sempre que der. E o que eu fiquei pensando, na verdade nem estava isso no slide, depois da apresentação de ontem e de hoje, eu falei de compartilhamento de dados, né, que agora já tem plano de gestão de dados, eu conversei com os bibliotecários, falei, pô, às vezes os pesquisadores falam, cara, mais uma coisa para a gente ter que fazer, preencher um formulário, fazer um documento para essa gestão, e agora a gente falando de divulgação científica, fala, pô, eu, pesquisador, vou ter que entrar em Canva para preparar uma imagem, fazer um vídeo e tudo mais, e eu acho que possivelmente a grande solução é grupos de pesquisas mais interdisciplinares, né? Então, por exemplo, que se coloque um profissional da informação lá, uma bibliotecária que faz parte desse grupo de pesquisa e ela vai ajudar com toda a parte de plano de gestão de dados, vai cuidar disso com excelência, convide alguém para ser possivelmente um divulgador científico desse conteúdo quando também o conteúdo tanto estiver sendo preparado, né? Isso também já pode ser comunicado algumas conquistas periódicas, né? Se isso não, apesar de que é melhor esperar passar pela revisão por pares, né? Mas tem uma pessoa ali também que pode ser a responsável por amplificar a presença desse conteúdo no mundo. Então, é claro, os pesquisadores não precisam necessariamente ter que abraçar todas as funções. Sim, às vezes um grupo de pesquisa que inclua outros tipos de profissionais pode valer a pena. E isso realmente veio para mim agora, não sei como que são as práticas relacionadas a isso, mas se faz sentido, é um caminho. E obrigado. Deixa eu ver se tem perguntas.
Sim, nos Estados Unidos o Twitter ele é muito usado no geral, né? E na parte científica também. É, inclusive tinha até um artigo, né, que eu compartilhei na primeira sessão, falando realmente de quais redes sociais os pesquisadores utilizavam mais, né? E o Twitter entrava também muito forte. Então, nos Estados Unidos, o Twitter é muito utilizado para pesquisa. Isso é extremamente interessante de pensar também, né? Ah, eu quero me conectar também com norte-americanos e expandir mais a minha pesquisa para lá. O Twitter é um canal já é, que te facilita nesse percurso, né? Beleza, Felipe? Respondendo, então, aparentemente a esposa dele não conseguiu entrar. Eu vou tentar ver o que aconteceu, assim. Na verdade, realmente tem que pesquisar o que pode ter impedido ela de entrar, porque na teoria se coloca lá, se continuar pelo navegador web, né, era para estar disponível para todo mundo, mas vou avaliar também isso e se eu consigo ter uma ferramenta um pouco mais democrática do que o MS Teams. Se não colocar o DOI no post, os acessos que acontecerem a partir do post não serão contabilizados pelo Altmetrics. Exatamente, o Altmetrics ele rastreia o DOI. Então, ele vai buscar o DOI do artigo no Twitter, muitas vezes ou o DOI ou o link, né? Não necessariamente o DOI, mas o link da página do artigo. É a informação que os robozinhos deles vão correr atrás. Então, se não tiver o DOI, você só fizer um texto simples e colocar uma imagem, não linkar isso para o artigo, não tiver esse link, não vai ser encontrado nem pelo Altmetrics, nem pelo Planex. Por isso que eu falei, no final lá, extremamente, onde você puder, na dúvida, coloca o DOI, coloca o seu work, mal não vai fazer. Só benefício. Alguém quer falar alguma coisa, eu posso liberar o microfone. E a câmera também. Ou mais perguntas? Beleza, Marta. Eu vou compartilhar a gravação depois, a apresentação, para poder acessar isso novamente, se desejar. Obrigado, obrigado. Sim, Silvana, podemos conversar sim. Quer me mandar um e-mail, Silvana? Depois eu te mando um link certinho para a gente, é, bom, para a gente conversar em outra sala. Beleza? Pô, que legal, Thaís. Obrigado. Obrigado. Gostei da palavra inspirar. Valeu. Tá ótimo, pessoal. Olha, muito obrigado mesmo. Para mim foi uma alegria ter vocês aqui. Espero que possamos conversar cada vez mais, enfim, falar sobre temas de interesse e trocar informações. Eu sigo à disposição. Acredito que talvez hoje ainda eu mande a gravação e o material e sim, compartilhar a apresentação. Aqueles que precisarem de certificados, puderem mandar no e-mail, ou vou tentar criar um jeito aqui de distribuir o certificado automático para todo mundo, que ainda não sei exatamente como que eu consigo fazer isso, mas beleza, vou buscar aqui a solução. Muito obrigado, é, um abraço, ótima sexta-feira para vocês, bom descanso de final de semana e espero que possamos manter o contato aí. Um abraço.